Olá, boa noite. Bem-vindo a mais um Horizonte Debate. A pandemia, ela traz desafios na comunicação, no seu trabalho, na sua casa, na economia e na produção como um todo. O Horizonte Debate agora, para levar para você programas inéditos, discussões importantíssimas, ele está nesse formato. Por isso eu te digo, seja bem-vindo à minha casa, eu, Jair Stacanelli, estou gravando em casa, e à casa e o trabalho dos nossos convidados e a casa da TV Horizonte, que te acolheu tanto com cultura quanto religiosidade ao longo desse processo. Na última semana, nós conversamos sobre a importantíssima pauta dos desafios da pandemia. Estiveram conosco o Fred Alecrim, que é um empreendedor, um técnico em empreendedorismo lá do Rio Grande do Norte. E as duas cabeças, na minha opinião, mais importantes para os desafios da pandemia. Dr. Carlos Starling, infectologista, e também conosco o Paulo, presidente da Brasel, que representa os bares e os restaurantes. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que é de extrema importância para um país desigual e que está vivendo desafios econômicos tão importantes quanto esse agora. O tema do Horizonte Debate de hoje é a reforma tributária. De onde vêm os impostos que você paga e que sustentam desde o asfalto ou a falta dele, também o transporte público, as universidades, ou seja, o seu imposto é que faz o país rodar. Qual que é a origem do imposto? Como que se calcula o imposto? Imposto é algo que no Brasil tem uma carga baixa ou uma carga alta? Está se pensando numa reforma desse tema. Por isso está conosco Badi Cury, advogado, que entende muito dessa área tributarista, ex-juiz do Tribunal Superior Eleitoral, e está conosco também Otávio Ferreira, economista da Atos Investimentos, para conversarmos sobre esse tema que é de suma importância. Conhecer sobre política e conhecer sobre economia é um fundamento para que você possa se posicionar melhor em um ano de eleição para para governantes locais, e ao mesmo tempo para que você possa se posicionar melhor frente aos desafios de entender um país como o nosso, que é um país tão desigual. Badi e Otávio, muito obrigado por nos receberem na casa de vocês, no trabalho de vocês, e receber toda a equipe da TV Horizonte que está nos bastidores trabalhando para levar o Horizonte Debate para as pessoas. Badi e Otávio, bem-vindos. Eu queria que vocês começassem a discutir com a gente o que é imposto, de onde ele vem e qual que é a natureza dessa tentativa de reforma tributária que veremos. Por favor, Badi, pode começar. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, de estar presente aqui na TV Horizonte. É sempre um prazer muito grande estar com vocês. Cumprimentar também aqui o Otávio, grande economista, né, que conheço de nome e agora estou podendo ter o privilégio de participar, e principalmente os ouvintes da TV Horizonte. Bom, o Estado, para funcionar o Estado, ele precisa de ter dinheiro. Para quê? Para pagar o hospital, para poder pagar, ter hospital, para poder ter saúde, para poder ter segurança, para poder ter judiciário, para poder ter legislativo. Em razão dessas necessidades do Estado, ele precisa de arrecadar valores. Como isso é feito? Através de tributos, através de impostos. Não é verdade? A empresa trabalha com compra e venda, ou uma indústria, ela produz e vende. O Estado não produz. O que ela faz? Ele precisa, então, destas empresas, desta mão de obra toda, de cobrar um determinado valor para poder superar essas necessidades do próprio poder público. E aí nós estamos falando do poder numa visão ampla, porque nós estamos falando de poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, e tudo aquilo que implica. O que se implica? Segurança pública. Quem é que paga a polícia militar? O Estado. Então, ele precisa de arrecadar, ele precisa ter valor para poder pagar. Hospitais, saúde, quem é que paga? O SUS, União, ela precisa de arrecadar. Então, esta é a origem do tributo. É a necessidade que o Estado... Aí, quando eu falo Estado, nós estamos falando do ente público, seja municipal, estadual ou federal, tá certo?
de ter um valor para poder fazer frente a essas despesas. Esta é a origem do nosso tributo. Otávio, até por uma intervenção de natureza semiótica da palavra, quando falamos que o pagador de impostos, o cidadão, ele é um contribuinte, por que o assunto imposto é um assunto tão difícil em um país que precisa tanto da contribuição das pessoas, um país que tem tanta sonegação de imposto? Eu queria que você alongasse essa definição que o Badi estava colocando para a gente anteriormente. Não, ótimo. Primeiro, é um prazer estar com vocês. Muito contente de estar debatendo com você, com o Badi. Enfim, um prazer para mim. Eu acho que quando a gente fala de contribuinte, né, a gente está... essa é a principal noção que a gente precisa ter, né? É que os recursos eles estão vindo de alguém, de algumas pessoas, eles estão vindo, na verdade, da sociedade. Esse negócio, quando a gente começa a tratar do contribuinte, a gente consegue enxergar que não é o governo que faz um bom programa e paga determinado auxílio ou cria determinada política, aquilo não está saindo do bolso do governo, mas sim do bolso do contribuinte, né? Então, assim, a gente ter essa noção clara de que os recursos vêm de algum lugar e que esse lugar é um lugar muito caro, é um lugar muito precioso, que é o bolso de alguém que está pagando para que os serviços retornem para a sociedade, eventualmente retornem para aquele próprio contribuinte, mas, em linhas gerais, os recursos, principalmente os impostos, esses vão beneficiar a sociedade como um todo, né? Quando a gente pensa em arrecadação de impostos, a primeira coisa que me vem na cabeça é o orçamento, né? É o orçamento dos entes públicos, é o orçamento da União, né? Então, assim, um pouco para responder a sua pergunta inicial, pensar que a maior parte dos tributos, né, que são os impostos, eles vão compor um orçamento, dos Estados Unidos, isso vão compor um orçamento, e esse orçamento vai distribuir os recursos em cada área, dependendo da prioridade que o país dá para essas áreas. Então, esse orçamento ele vai ter percentuais alocados para a educação, para a saúde, para a segurança pública, para custeio do funcionalismo, para a previdência. Enfim, para responder essa pergunta, eu acho que aqueles tributos que não são, que esses têm alguma vinculação, como é o caso do PIS, esses não, esses vão atender à Seguridade Social, vão atender ao seguro-desemprego, vão atender aos abonos, né, no caso do PIS, mas eu acho assim, o grande pano de fundo que a gente tem que ter é que realmente... Agora, senhores, a ideia de reformar a lógica tão importante do pagamento de impostos, essa ideia de reformar, ela vai reduzir tributos ou ela vai fazer com que o tributo seja arrecadado de forma mais justa? Badi e Otávio, eu gostaria de colocar uma simples comparação. Se um saco de feijão custa R$10, e ali R$4 são impostos, o trabalhador que ganha 1.000 pagar R$4 de impostos e o trabalhador que ganha 10.000 pagar os mesmos R$4 de impostos, Otávio, isso não é a construção, por natureza, injusta da tributação desse país? O sujeito que paga 4, mas ele ganha 1.000, ele sofre muito mais do que o cara que paga 4 e ganha 10.000, Otávio, por favor. Sem dúvida, concordo com você. E essa é uma grande distorção para ser tratada na reforma tributária, né? Principalmente, a grande discussão é tributar mais a renda, mais o patrimônio e menos o consumo. Tratar do tema, acho que o Dr. Badi vai explorar ainda melhor esse tema, mas tratar da progressividade dos impostos, né? Os impostos diretos, como é o caso do ICMS,
e do ISS, por exemplo, esses penalizam o bolso de quem tem menos condição de pagar, né? Então, justamente uma forma, um dos temas que precisa ser tratado na reforma tributária é uma melhor justiça social. Esse tema precisa vir para a conversa de uma forma técnica que não prejudique a necessidade de se ter a mesma carga tributária para sustentar os gastos da economia como um todo, mas tem que vir o tema da justiça, sem dúvida. E agora, acho que essa. Perdão. Doutor Badi, eu vou colocar o desafio, e aí a gente vai caminhar para um breve intervalo, eu volto com o senhor na resposta disso. Se pensarmos os 513 deputados do Brasil, eles não são representantes, apesar da propaganda eleitoral nos colocar isso, de que eles são representantes do povo, eles não são. Desses 513 deputados, a maioria deles vem do agronegócio, representam o agronegócio, representam a população abastada do país. Será que essas pessoas votarão para aumentar os impostos sobre a propriedade, ou seja, a maior propriedade deles? Fique conosco, telespectador do Horizonte Debate, que nós voltamos daqui a pouquinho para estender esse debate. Até daqui a pouco.